Hoje eu vim apresentar um projeto que eu estou desenvolvendo há um tempo. Se trata de um aplicativo nativo, esse é o back-end dele, no caso, e eu decidi adotar DDD, arquitetura limpa, para tornar tudo mais escalável no futuro. Então, para começar, eu vou sair um pouco do código, porque eu tenho que explicar algumas coisas da parte de funcionamento dessa aplicação. Então, vou aqui no meu Xcode Draw. Essa é a primeira etapa da aplicação, é a criação, né, do usuário. Para você utilizar essa aplicação, você vai ter que ter um usuário, né? Então, são 3 tipos de usuários que você pode escolher ser. Você pode ser um usuário comum, um usuário funcionário ou um usuário que cria lojas. Cada tipo de funcionário tem uma responsabilidade e um caso de uso separado para isso. Então, a parte importante que eu decidi tratar aqui foi a parte de funcionários. E eu achei bem importante eu começar a analisar isso, porque que tipo de usuário ele pode ser um funcionário, né? E quando esse usuário pode ser considerado um funcionário. Então, ele vem em consideração no mundo real, né? Imagina você tem, sei lá, 100 mil funcionários, 100 mil usuários, e esses 100 mil usuários, eles decidem ser um funcionário de tal loja, e sem nenhum tipo de validação da loja. Imagina você ser agregado a qualquer tipo de loja, a qualquer momento, e nenhuma loja ter essa permissão ou essa validação de quem pode ser ou não o seu funcionário. Então, para você ser um funcionário de uma loja, a loja tem que decidir isso, e eu achei bem importante ela fazer isso, né? Então eu decidi criar um fluxo de funcionamento para esse funcionário. Então, no início eu vou ter um repositório pendente, né? Então o funcionário vai armazenar seus dados ali de forma pendente. Então a loja ela vai acessar esse repositório pendente de funcionários pendentes, né? Vai ser aprovado ou recusado. Se ele for aprovado, uma notificação vai ser enviada para o nosso funcionário, nosso usuário funcionário. E a partir disso, esse usuário ele vai ser considerado aprovado e ele vai ser salvo em outro repositório. Então, esse repositório aprovado, ele vai ser o repositório oficial da loja. Então, ali vai ter os funcionários agregados oficiais e que são da loja, né? Então, abrindo um pouco aqui o código, eu tenho o meu caso de uso de criação desses funcionários aprovados. Antes desse caso de uso aqui, eu vou fazer uma chamada por outro caso de uso, que é o get employee request, esse aqui. Ele faz essa requisição aqui, esse caso de uso, executa esse caso de uso primeiro. Ele vai fazer essa requisição, vai buscar esses funcionários que estão pendentes. Após isso, eu vou fazer essa criação utilizando o ID desse funcionário que quer ser agregado à loja. E a partir disso, chamada para esse repositório e chamar o método create para criar os dados desse funcionário que vai ser aprovado e ser listado nesse repositório de funcionários aprovados. Para cada caso de uso, eu crio um teste unitário. Então, a primeira aqui eu vou executar esse teste unitário utilizando esse console log aqui para ver os itens que eu adicionei nesse repositório de funcionários aprovados. Então, a partir daqui, ele vai executar, vai chamar o meu caso de uso, vai passar os dados necessários para a criação desse funcionário aprovado e ele vai ser listado com esse console log que eu vou lançar aqui nesse terminal, executar no terminal, e ele vai mostrar, né, esses são os dados do usuário que vai ser persistido no banco, que no caso agora é o usuário funcionário, né? Esse daqui são os dados do usuário que vai ser agregado à loja. Aqui tem o Store ID, no User ID, e a disponibilidade eu deixei com indisponível, porque assim que você agregar, eu acho que não é o correto, né, você já agregar esse funcionário como disponibilidade total para trabalhar. Essa é a parte muito importante também, a parte de criação da loja. Qualquer usuário vai poder ter uma loja, mas a partir de você ter uma loja, você vai ter outras funcionalidades e outras responsabilidades também, como no mundo real. Então, o que eu deixei com prioridade aqui é você ter a disponibilidade de você poder editar a sua loja, editar a foto, o perfil, os dados da loja, como localização, longitude, latitude. Isso vai ser calculado pelo GPS também. Eu vou tentar trazer esses dados do front-end pelo GPS do dispositivo móvel. Eu vou armazenar isso no banco. A parte de disponibilidade da loja também, os horários de atendimento,
os dias de atendimento e a disponibilidade dos funcionários. Então, por exemplo, se eu tenho um funcionário que não vai trabalhar hoje, não faz sentido eu manter ele ali como disponível. Então eu tenho que ir lá e posso fixar ele como indisponível, para assim os usuários não poderem fazer um agendamento de uma pessoa que não está trabalhando no momento. Então, para a criação desse nosso caso de uso, né, eu defini aqui que eu preciso de esses dados que são o criador, os dados do criador. Aqui no caso, ele vai receber o ID do usuário que vai criar essa store. Então aqui tem o store name, que vai ter o nome dessa loja que você vai criar, né? A cidade, longitude, latitude. Esse aqui eu falei que são os dados que vai vir do GPS, então as coordenadas. E aqui tem algumas validações que eu achei muito importante, né? Eu tenho, por exemplo, o usuário, o tipo de usuário. Para você criar uma loja, você tem que ser o tipo Creator Store. Não faz sentido você criar uma loja sendo um funcionário. Então, se você quiser criar uma loja, necessariamente você precisa ser do tipo criador de loja. E aí tem efeitos colaterais de uma decisão dessa. Por exemplo, você decide ser um funcionário de loja. Então não vai fazer sentido mais você ter armazenado no banco dados de agendamento. Então vai ser apagado também. Se você é um tipo de usuário que era um criador de loja e passou a ser funcionário, não faz sentido você ser um funcionário e ter dados de uma loja armazenados no banco. Então isso também vai ser apagado. E esse caso de uso faz exatamente essa tratativa. Se eu tenho uma loja e decidi ser um Employee Store, então essa loja vai ser deletada. Eu não posso ser funcionário duas vezes, tipo funcionário duas vezes. Eu não posso criar novamente o mesmo registro que eu sou um funcionário do banco. Então, antes de eu criar novamente, eu vou filtrar. Eu vou no meu banco, procuro pelo ID do usuário se existe um usuário funcionário já registrado, e se não, eu vou criar minha entidade, chamo minha entidade de funcionário, e crio os dados novamente e passo do repositório. A mesma coisa na parte de usuário. Se eu decidir ser um tipo usuário e tiver uma loja, essa loja vai ser deletada. Se eu for do tipo usuário, quiser ser tipo usuário e tiver como funcionário em alguma loja, eu também vou ser deletado. Então, isso tudo vai ser validado e são efeitos colaterais no banco, digamos assim. Eu não posso ter dados no banco em um lado e ser do tipo de tal usuário, entendeu? Então isso foi validado com bastante atenção para que nada pare de fazer sentido no futuro. Então, para finalizar, aqui eu tenho meu caso de uso para teste aqui, meu teste unitário. Eu vou executar só para mostrar a criação dessa loja, como ela ia persistir. Então aqui só para aqui são os dados dessa loja. Aqui tem um Creator ID, um nome, a cidade, e aqui são mais ou menos a representação assim das coordenadas, né? Isso aqui é um mock, na real é só para teste, né? Então não dá para levar totalmente em consideração esses dados que estão aparecendo aqui, mas só para testar eu acho que já é o suficiente. A última etapa que eu deixei aqui foi a parte de agendamento. Então é muito importante essa parte porque ela tem um pouco complexo, né? Porque para criar um agendamento eu preciso de um funcionário, uma data e horários disponíveis. Então esse funcionário ele vai receber o ID, eu vou ter que ter o ID desse funcionário, vou enviar a data que eu quero fazer esse agendamento e o horário. O horário ele vai ter que ser calculado por um filtro. Então, por exemplo, eu tenho aqui na minha história, eu vou definir na tabela de horários de disponibilidade os horários que eu vou fazer atendimento. Então, a partir desses horários eu vou fazer um comparativo, um filtro, né, aqui nessa parte aqui, entre schedules, que são os que já foram agendados naquele dia, e os horários já definidos pela loja que ele armazenou em outro repositório, em outra tabela no banco. Então eu vou fazer um filtro
e ele vai me devolver os horários disponíveis. E a partir dos horários disponíveis, eu vou poder enviar uma requisição para agendamento. Então, a partir disso, eu tenho aqui meu caso de uso, onde vai funcionar toda essa lógica de agendamento. Eu não posso permitir nunca que um usuário ele consiga agendar em horários que outras pessoas já agendaram, porque isso não faz sentido nenhum. E você também tem que agendar com uma escolha de funcionário e a data. Então você tem que ter esse filtro, e se isso não funcionar, quebrou. Após o agendamento, a loja precisa ser notificada e também o funcionário. Então aqui eu tenho aqui meus repositórios, né? Repositório de notificações, eu vou acionar ele aqui, puxar mais repositório, e também tem que ter um repositório de funcionário, que aí eu vou mandar o ID, vou vasculhar aquele funcionário e vou enviar com o ID do funcionário para a tabela de notificações. E aí quando o funcionário abrir o aplicativo, ele vai ter lá a notificação listada lá em cima que alguém agendou com ele. Então aqui finalmente a parte de agendamento, né? Deve ser importante eu notificar o usuário e a loja e fazer o agendamento se aquele horário estiver disponível. Então aqui eu já tenho uma tratativa aqui, onde não pode ser permitido, e aqui eu envio um horário que já foi agendado, e aqui no caso eu envio o horário que já está disponível e aí tá certo. Então aqui eu vou só dar um console log no repositório para representar os dados que vão ser persistidos, e para ser visualizado de uma forma melhor eu vou executar mais uma vez um teste, né? E aqui ele vai mostrar nossas notificações e vai mostrar os usuários que foram agendados para aquele dia e aquela data. Aí aqui eu vou subir aqui eu tenho meus schedules, aqui que são os agendamentos, um exemplo, né? Aqui a data, quinta-feira, o horário, e aqui as notificações. Aqui é essa notificação a primeira, se não me engano, notificação para a loja. Aqui. Essa notificação ela vai ser enviada para o ID. Esse ID é o ID que foi o criador da loja, e esse aqui é o ID do funcionário. Então essas duas notificações elas vão estar alinhadas com os usuários corretos, para cada usuário, quando abrir o aplicativo, ele ter a notificação que foi agendado na loja e o outro foi agendado, né, para a pessoa. Então, no caso, né, aqui no caso do funcionário. Esse projeto ainda não acabou, falta bastante coisa ainda, mas acredito que eu já tenha feito o agendamento, a parte de persistência dos dados, e aqui eu tenho 42 testes unitários e ainda vai crescer, tem muita coisa ainda. Então eu tenho que integrar isso com a Amazon S3 ou a Cloudflare, eu ainda estou decidindo, e eu tenho que construir isso tudo à base de nível de domínio para que tudo seja escalável para o futuro.